Se você estivesse cercado por inimigos e tudo estivesse em jogo, o que você escolheria? Ter uma força esmagadora ou uma tática astuta e sutil? Não se apresse para responder. Depois dessa história sobre um pequeno navio que escapou de uma frota japonesa inteira se disfarçando de ilha tropical, você pode mudar de ideia. Um combate naval é uma coisa assustadora. A única coisa em que uma tripulação pode confiar é o seu navio. Seus destinos estão interligados. Se um navio está em perigo, toda a tripulação também está em perigo. Quando a batalha já está perdida e a orientação para recuar, salvar o navio é a prioridade número 1. A Batalha do Mar de Java foi nada menos que uma tragédia para as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Eles deram um dia de preparação para as Índias Orientais Holandesas, colônias holandesas na época, e a Indonésia agora. Mas a invasão da força japonesa foi inevitável. A frota japonesa tinha 4 cruzadores e 14 destroyers, um dos navios mais temíveis da Segunda Guerra Mundial. Em comparação, a frota aliada das forças navais holandesa, australiana, norte-americana e britânica tinha apenas 9 destroyers e seus cruzadores tinham menos armas que os japoneses. Sem falar na força aérea superior dos invasores. A notória Força Aérea Imperial Japonesa invadiu os céus. A Batalha do Mar de Java começou em 27 de fevereiro de 1942. Após 7 terríveis horas de combate, toda a frota aliada foi destruída, com apenas algumas poucas exceções. Uma dessas exceções foi um pequeno navio, o HNMLS Abraham Crimson. Ele não era exatamente da força de batalha, com apenas uma arma de 3 polegadas e 2 canhões de 20 mm. Não era o suficiente para enfrentar 14 destroyers, certo? Ele era um caça-minas holandês que servia na costa das Índias Orientais Holandesas. Quando o resultado da batalha ficou óbvio, o Abraham Crimson recebeu seu novo direcionamento: bater em retirada. Mas para onde? As forças japonesas estavam em toda parte. O lugar seguro mais próximo era a Austrália, e isso ficava a 1.600 quilômetros de águas completamente monitoradas pelo inimigo. Mas uma ordem é uma ordem, e ter uma única chance em 1 milhão é melhor do que não ter nenhuma. 4 navios semelhantes tentaram escapar, mas logo este restou como o último navio em pé, ou bem, flutuando. Com uma velocidade máxima de 15 nós e seu tamanho pequeno, mas bastante notável, não havia absolutamente nenhuma maneira de escapar da força japonesa. Ainda assim, contra todas as probabilidades, este caça-minas vulnerável chegou à Austrália em 8 dias. Mas como? Bem, foi necessária uma ideia muito inteligente e ousada. Depois de escurecer, o capitão ordenou que o navio fosse atacado à ilha tropical mais próxima. Então, a tripulação decorou o topo do navio com galhos de árvores tropicais e todo tipo de folhagem. Os lados inferiores do navio foram pintados de cinza para imitar a costa rochosa. Depois de sua transformação tropical, o navio continuou seu caminho em busca de segurança. Mas é claro, uma ilha móvel com 56 metros de comprimento e 7,5 metros de largura não enganaria ninguém. Então o navio se movia somente à noite e flutuava o dia todo perto de outras ilhas tropicais que encontrava no caminho. A varredura com radar era apenas uma tecnologia em ascensão em 1942, então os navios japoneses não tinham acesso a ela e o disfarce visual funcionou. O Abraham Crimson está intacto até hoje, atracado ao Dutch Navy Museum, onde foi salvo para preservação em 1995. Disfarçar um navio como uma ilha para evitar um inimigo temível é uma coisa. Imagine disfarçar uma ilha tropical como um navio fortemente armado. Isso seria fantástico! Bem, algo parecido com isso foi implementado em grande escala durante a Segunda Guerra Mundial. Liberte a sua imaginação por um momento. Qual seria sua reação se você visse 4 soldados levantando um tanque com facilidade e afastando-o? Há muitas evidências de pessoas de toda a Europa, especialmente da França, que viram exatamente isso. Algumas até pensaram que os soldados norte-americanos tivessem algum tipo de superpoder. A verdade era muito mais simples e igualmente interessante. Esta foi a 23ª Tropa Especial em ação, movendo tanques fictícios através da disposição de um exército imaginário. Esta tropa foi chamada de o Exército Fantasma e por um bom motivo. Sua primeira e principal tarefa era fingir ser uma enorme força militar, enquanto na verdade consistia de apenas 1.100 homens dispostos em 4 unidades.
Cada uma dessas unidades tinha uma especialização rigorosa e cada uma delas era virtuosa. A primeira unidade transmitia falsas transmissões de rádio para imitar conversas entre diferentes unidades de um exército. A segunda tinha protótipos de imitações de todo tipo: tanques feitos de borracha, aviões de madeira e tecido, jipes e artilharia falsos, você escolhe. Suas criações eram tão próximas da realidade que enganaram o inimigo, fazendo-o pensar que enormes forças aliadas estavam se reunindo em sua localização. A terceira unidade era a unidade de engenharia de combate. E a última é provavelmente a mais interessante de todas, a unidade de enganação sonora. Não basta parecer um exército, também deve soar como um exército. A unidade de enganação sônica funcionou direitinho. Esses caras tocavam gravações ininterruptas de diferentes efeitos sonoros, o barulho de concerto de máquinas, o rugido de motores e até os ruídos aleatórios que um grupo enorme de soldados faria. O Exército Fantasma executou mais de 22 operações de mentira. Eu sou a única que acha que esses caras merecem mais filmes sobre eles? E por falar em filmes, cadê o novo sucesso de Hollywood sobre a Operação Jaywalk? Essa história é simplesmente insana. Vamos voltar para a Austrália e falar sobre a vingança que as forças aliadas armaram sobre a frota japonesa, com apenas 14 homens. E apenas 6 deles eram oficiais do exército. Os outros 8 eram marinheiros. Eles afundaram 6 navios japoneses sem qualquer poder de fogo. Tenha certeza, este ataque foi apenas um sucesso por causa do planejamento cuidadoso com uma boa mistura de disfarces e enganações. Eles usaram um pequeno navio não militar chamado Krite. Para se salvar de qualquer suspeita, fingiram ser pescadores malaios. Embora para os padrões de hoje, tingir a pele para parecer de outra raça possa ser socialmente inadequado dependendo do contexto, na época da Segunda Guerra Mundial era uma questão de vida ou morte. E não vamos esquecer que aquelas pessoas corajosas e levemente loucas na diretoria do Krite fizeram ainda mais que isso. Elas prestaram muita atenção ao lixo que jogaram ao mar. Se um navio transportando marinheiros asiáticos deixasse um rastro de lixo europeu, levantaria suspeitas de oficiais navais japoneses. Por causa da sua atenção meticulosa aos detalhes, a viagem do Krite a Singapura foi quase completamente sem intercorrências. Sob a cobertura da noite, 6 oficiais australianos e britânicos colocaram as minas em 7 navios japoneses e afundaram 6 deles. Durante todo esse tempo, ninguém notou os sabotadores e eles conseguiram voltar para casa intocados. Nossa, que sorrateiros, não? Quais dessas histórias foram as mais interessantes para você? Conte pra gente nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo, compartilhe-o com um amigo. E aqui estão mais alguns vídeos legais para você conferir no Incrível.